criança. Certo dia aqui na asneira dizer isso ao meu neto. Pasmado, entusiasmado, virou-se para mim e disse: Oh, no teu tempo criança já havia acontecido muita coisa. O que é que eu disse? Bem, realmente, eu sou do tempo do Mar Morto estar a agonizar. Eu sempre estudei a história do passado acompanhando a presente. A certo momento, dei por a história estar um passo adiantado a mim. Eu estava na Primeira Guerra Mundial, estourou a Segunda. Eu cheguei à Coreia, a história estava a sair do Vietnã. E os japoneses já vendiam os carros aos americanos. Pois é, na minha idade já não dá mais para acompanhar a história. Confesso que ainda não percebi muito bem a queda do muro de Berlim. Parecia tão só. Estavam aí. Uma senhora, dona de casa, estava no talho a comprar uma galinha. Ela olhou bem para a galinha, puxou a pele da nuca da galinha, passou a mão por baixo das asas da galinha, massajou o peito da galinha, apalpou as coxas da galinha, enfiou o dedo na galinha. Depois devolveu a galinha ao talhante e disse: Não presta. E o talhante respondeu: Também, madame, com um exame desses, nem a senhora passava. Moral da história: não devemos escarafunchar demais em história. A história é uma história. E o homem é o único animal que ri. Esteológico humano, desde que o homem saiu da caverna. Se ele sabia o que ia acontecer, não saía de lá de dentro. Até à selvageria de hoje. Só 3 homens podem modificar fundamentalmente a história: os estadistas, os militares e os historiadores. Mas já disse, a história é uma coisa que nunca aconteceu, contada por um sujeito que não está lá. O que aconteceu quando o Todo-Poderoso lançou o nosso planeta no espaço e chamou-lhe Terra? Pois é, tudo aconteceu por um lamentável erro de denominação. Como é possível chamar Terra a um planeta cuja composição é 2/3 de água? É evidente que a Terra devia chamar-se Água. Depois de criar o dia e a noite, as plantas e os minerais, Deus criou todos os animais. Isto é, todos não, porque basta olhar para o camelo para perceber que ele foi projetado por um grupo de estagiários. Depois dos animais, Deus quis fazer o homem e fez. Só que, como não registrou a invenção, hoje qualquer idiota se acha no direito de fazer o mesmo. O primeiro homem, Deus fez do barro. O segundo ser humano, Deus fez da costela de Adão. Mas o terceiro ser humano, sabem como é que foi? Foi em conjunto com a mulher e com o homem, com o instrumento certo no lugar certo. E logo todos esqueceram o barro. E nunca mais ninguém quis saber da costela. Ninguém mais quis saber da questão. Criada a mulher, o homem passou pela porrada
nela todos os dias, até ela saber o lugar que ocupava. Estava criado o machismo e o patriarcado. Sentindo a necessidade de se comunicar, o homem inventou o verbo. Quando teve a primeira zanga com um vizinho, inventou o adjetivo. E quando tropeçou numa pedra, inventou o palavrão. E bem daí começaram a chamar ao terreno que habitavam de pátria e começaram a apedrejar todos os que não pertenciam aqui. Fora! Já pertenceis aqui! Rua! Fora! Não sois daqui! Com a prática de apedrejar todos que não pertenciam ao mesmo grupo, o homem estabeleceu o primeiro ciclo histórico, a Idade da Pedra. Durante toda a Idade da Pedra, o homem não conseguiu construir uma só embarcação. Ou melhor, conseguir até conseguiu, mas na hora de a lançar ao mar, a embarcação afundava. Até que um dia, um engenheiro, que era um gênio, declarou: ou terminamos já com esta maldita Idade da Pedra e construímos um barco de madeira, ou nunca, jamais, teremos uma frota mercante. À velocidade que as pátrias se desenvolviam, havia necessidade de chamá-las com nomes diferentes: Egito, Fenícia, Síria e Babilónia. Alguns historiadores dizem que o povo chinês que é o mais antigo de todos. Será? Não sei. Mas uma coisa nós temos a certeza, é que o povo chinês é realmente o mais sábio de todos. Inventou a pólvora, mas não inventou a bomba. Inventou o papel, mas não inventou a imprensa. Até inventou um barquinho à vela, só que nunca conseguiu chegar à América. Devido a essa milenar sabedoria, ainda hoje a engenharia chinesa é considerada uma das mais eficientes do mundo. E porquê? Porque utiliza métodos pragmáticos, tais como construção de túneis, por exemplo. Na China, que tem uma mão de obra disponível bastante enorme. Enorme. Para ela fazer uma construção de um túnel, não precisa de fazer planos onerosos. Peguem 1000 trabalhadores e põe-nos de um lado da montanha e outros 1000 do outro lado. Quando ambos se encontrarem, está feito o túnel. Mas cá sempre mais. Há sempre mais. Se eles não se encontrarem, fazem 2 túneis. Mas tem gente que acha que o país mais antigo e importante foi o Egito. Egito. Mas claro, um povo muito adiantado. Já naquela altura tínhamos os hieroglifos. E também milhares de funcionários públicos sentados, sem fazerem nada. E impostos insuportáveis. Uma senhora civilização. Achas uma civilização tão snob que as pessoas só andavam de perfil? Os egípcios acreditavam em muitos deuses. Inventaram a astrologia e a crendice popular. Os hieroglifos, a escrita dos egípcios, compunha-se de urubus, pardais, pontas de lança e peças de relógio. Como é que eles conseguiam escrever cartas de amor com uma Bíblia? É que ninguém sabe. Sabe. Não se escreve. Mas a sofisticação só começaria quando os gregos entrarem em cena. Os gregos passavam o tempo todo em guerra, principalmente a de Troia. E assim a Grécia ia vivendo e tirando grande partido da vida de todos os dias. E a vida de todos os dias na Grécia era emocionante, porque 50% dos gregos eram heróis e os outros 50% eram gênios.
nem rádio, nem televisão, nem telefone. E então, para anunciar a vitória de uma guerra, pegavam num soldado. Perdeu! Vais correr 42 km para levar a boa nova e que ganhamos a guerra. E o soldado morreu. Estava inventada a maratona. E foi aí que os romanos resolveram entrar na festa. E em Roma havia muito poucas mulheres. Então, eles entraram penetras na festa, nas festividades de um povo vizinho, os sabinos, e aí é que foram elas. Raptaram as sabinas todas. Nenhuma ficou. Raptaram as sabinas todas. Isso é um pagode lá real. Isto não pode ser. Raptaram as sabinas todas. Pois, mas isso de raptar as mulheres dos outros, lamentavelmente, já acabou. Quem lamenta mais, naturalmente, sabem quem é? Os maridos. A maior importação romana veio dos deuses gregos, davam-lhes outro nome e vendiam ao povo como produto nacional. E assim ia o Império Romano, na sua esplêndida decadência, passando de pai para filho há mais de 300 anos, quando Nero decidiu fazer uma queimada monumental. Aproveitando a confusão do incêndio, os bárbaros instalaram-se na civilização. Vamos lá. Os bárbaros instalaram-se na civilização. Como é que os bárbaros... Isto aqui há qualquer coisa que me rola bem na história. Tá. Os bárbaros nunca se instalaram em lado nenhum. Pois não. Durante séculos, os hunos cavalgaram incansavelmente por onde, gente? Pelos prados da Europa. Os hunos, o povo mais bárbaro de todos os bárbaros, à altura comandado por Átila, que era o maior bárbaro de todos os hunos, até dizem que foi ele responsável pela queda de Roma. Quando era bem pequenino, que ele nunca cresceu, Átila apelidou-se de flagelo de Deus. Contam que ele, quando andava a cavalo, ou montava a cavalo, como quiser, diziam que ele tinha uma certa imponência. Uma certa imponência? Andar a cavalo também eu! Só gostava de uma coisa na vida: pilhagem. Horrendo e cruel, quando invadia as cidades, já encontrava metade da população morta de medo. Bastava matar a outra metade. Era tal terror que impunha que toda a gente tinha medo de dirigir a palavra sem autorização. Contam até que ele tinha um papagaio de estimação. É quem torceu o pescoço sem dó nem piedade. Ai, se isto era no tempo, cada você, cada pessoa, Pois é, só porque o papagaio lembrou-se da sua jovialidade, com tudo e mais alguma coisa, contou-lhe. Mas corre daqui, trota dali, cavalga cá, assim cavalgando por todos os sítios. Os bárbaros acabaram abrindo 1000 estradas que não iam dar a lugar algum. Mas foi por essas mesmas estradas que começaram a aparecer os cavaleiros andantes, os jograis, a Idade Média. Foi! Na Idade Média, os humoristas tiveram o seu apogeu, o seu momento. Os bobos da corte podiam zombar dos nobres e dar críticas ao rei. Mas a censura das diversões que não usava intermediários e estava lá, às vezes a piada ia parar, sabe aonde? Ao carrasco. Por isso, era muito comum um pobre jogral já estar na masmorra há dias, entregue às mais aterradoras máquinas de tortura. E de
entrar o emissário do rei, esbaforido, gritando para o carrasco. Para! O rei finalmente entendeu a piada. Ossos do ofício. Idade média. Além do cinto de castidade, trouxe prosperidade para todos os trabalheiros. Não inventaram nem sequer a classe média, só havia nobres e guerreiros. Passavam a vida pelas estradas, a indicar o caminho para a guerra, para a festa e para a luta do dragão com a donzela. Além de dragões, havia ogros, bruxas, salamandras, ciclopes, genes, duendes e outras entidades menos raras. Mas sem dúvida alguma, na Idade Média, a figura mais popular, pelo menos entre as mulheres, era Satanás. Satanás, depois disso, ficou fora de moda durante 4 séculos. E só regressou agora com estes filmes de exorcistas. E enquanto os medievais estavam no bem bom daquela ignorância, esbarraram-se com a sabedoria dos árabes. Os árabes entraram em cena com uma coisa realmente popular, uma coisa que cola logo, a goma arábica. Colaram! Ai, Jesus, colaram todas! Os génios! Ao contrário dos romanos que inventaram os algarismos romanos, que não eram mais senão que as letras do alfabeto que faziam os biscates na matemática, os árabes inventaram os algarismos arábicos. Trabalhavam com a planta. Os árabes perceberam que estavam no limiar dos tempos, dos novos tempos, e que só com esses algarismos o mundo inteiro podia fazer uma só coisa: montar os automóveis que estavam lá estacionados e fazer telefonemas. Pois, se não fosse os árabes, ainda hoje nós estávamos a marcar os números da seguinte maneira: os números romanos. E os árabes? Vocês pensam que os árabes ficaram assim caladinhos? Estão muito enganados. Eles inventaram o transporte aéreo de tapete voador e começaram a vender bancos que, além de servirem para iluminar as casas, traziam grandes brindes lá dentro. E fizeram uma promoção. Quem faz 6 caixas, 6 lâmpadas, levava uma lâmpada com um grande Eugênio lá dentro. Criaram ainda as portas automáticas. Era só chegar, gritar bem alto: abre-te, César! Abre-cadabra! E a porta da garagem abria automaticamente. Mas aí, como o mundo já estava muito pequeno, portugueses e espanhóis decidiram ir descobrir outras terras. Vocês não vão acreditar, mas houve uma época em que a América não era rica, nem tinha Coca-Cola. Mas a maior reviravolta dos descobrimentos foi mesmo a de Colombo. Como ele não tinha dinheiro, ia falando com os vivos que encontrava, garantindo que depois lhes pagava com a venda de pimenta, pau-brasil, bananas e escravos, que pretendia trazer das Índias. Mas ninguém acreditava no negócio. Sim, por falar em Colombo, houve um amigo que lhe deu uma carta de recomendação para entregar à Rainha Isabel III. A Rainha leu a carta e Colombo foi explicar que a única coisa que ele queria neste momento era descobrir a Índia com todas as suas vacas sagradas. Mas aí a rainha perguntou:
perguntou-lhe: mas, meu caro Colombo, faz algum sentido descobrir um continente sem luz, sem água canalizada, sujo e tão fora de mão? Aí Colombo começa com aquela história que terra é sempre terra, tende sempre a valorizar. E depois de uma longa noite de conversa, a rainha hipotecou as joias e emprestou-lhe o dinheiro todo que ele precisava. Colombo saiu do palácio contentíssimo e disse para os amigos: mesmo que eu não descubra nada do outro lado do mundo, acabei de descobrir uma coisa magnífica: as viagens a crédito. Portugueses não eram, os autores foram na onda dos espanhóis. E nessa primeira calmaria que eles chamaram, descobriram o Brasil. Da sério. Havia 4 razões fundamentais pela qual Cabral descobriu o Brasil. A primeira razão fundamental foi porque o Brasil era uma terra gigantesca e elegível e não havia nada a fazer. A segunda razão fundamental foi porque a Academia de Letras de Portugal queria urgentemente fazer um acordo ortográfico. E a terceira razão fundamental foi porque o Brasil tinha as costas largas. A quarta razão fundamental foi a única e simplesmente porque descobriu-se point of no return, portanto, o sítio do qual voltava e o Brasil descobriu Portugal. Mas enquanto as caravelas navegavam por mares nunca antes navegados, a imprensa, que tinha sido descoberta pouco antes, provocava outras invenções. Só depois da imprensa foi possível que Lord Sandwich inventou a sandes. Antes não tinha como embrulhar. Segundo os poderosos, a imprensa teve consequências nefastas, como por exemplo, essa maldita mania da liberdade de imprensa. Parece incrível, mas durante séculos e séculos era formidável ser explorador. Até que apareceram os desgraçados comunistas e começaram a declarar que havia exploração e de colonialistas e exploradores. Nessa época havia uma coisa muito boa. As classes sociais estavam muito bem arrumadinhas. Cada um andava vestido, morava, andava e comia de acordo com a sua própria classe. Por qualquer parvoíce, um fidalgo considerava que outro lhe tinha manchado a sua honra ou a honra da sua dama. E só considerava a honra limpa quando esta era lavada com sangue. Sangue lava mais branco! E eu a pensar que era o homem. Aproveitando a honra ultrajada e a dissolução dos costumes, o povo reunia-se para formar grandes revoluções populares. Pois é. Mas no meio disso tudo, pintores pintavam, compositores compositavam e os filósofos filosofavam muito lá. Muito bem. Com a enciclopédia, todos passaram a poder ser pedantes, mesmo sem sair de casa. Tão pedantes que foi nessa época que o homem passou a denominar-se Homo sapiens. E no meio disto tudo, no mundo gritava-se liberté, fraternité, égalité. Mais tarde, veio-se a comprovar reduzivelmente que eram 3 mulheres da má vida. A solução estava muito tímida, mas por uma questão de
só existiram, é claro, por causa de Napoleão. E já se devem ter apercebido que o povo antigo andava sempre em guerra. E ainda não tinha inventado a Guerra Fria, mas havia outras guerras. Guerra Santa, a Guerra dos 100 anos, a Guerra das Rosas, a Guerra de Troia, a Guerra dos 30 anos. E imaginem só, a Guerra dos Sexos, que ainda se mantém até hoje. Falar nisso, foi nesse preciso instante que os americanos entraram em cena. Como falavam tão mal inglês e não se conseguiam entender com os ingleses, o que eles tiveram que fazer? Fundaram os Estados Unidos, mas claro. Abraham Lincoln, esse modesto lenhador que chegou à presidência, mas mais nenhum chegou à presidência. Moral da história, ser um lenhador não é o caminho. Então, do outro lado do Atlântico, os ingleses, um povo muito industrioso, resolveu criar a Revolução Industrial. Há até historiadores que consideram este período como revelação industrial, pois foi de facto uma revelação o dia em que a indústria vitoriana descobriu que mulheres e crianças conseguiam trabalhar 28 horas por dia. Apareceram então os reformistas e conseguiram modificar as leis, obrigando os donos das fábricas a darem comida de graça aos trabalhadores com que idade? 16. Não, 18. não, com menos de 8 anos de idade. Ai, Que horror! Que vergonha! Foi um ato extremamente humanitário que possibilitou às crianças produzirem mais. O trabalho das mulheres e das crianças tinha até uma grande vantagem, principalmente para os homens, esses frustrados, esses miseráveis, que, enquanto eles trabalhavam, eles iam para os bares, enfrascar-se bem enfrascados, e quando chegavam a casa, era pancada na mulher e nos filhos. E era assim que a nossa humanidade avançava. O mundo adquiriu uma velocidade histórica. Edison inventou a eletricidade. E a EDP, a fatura da eletricidade. A maravilhosa invenção do cinema registra pela primeira vez o homem em movimento. Documenta a vida na sua totalidade. Hoje, por exemplo, quando dizem que os operários ainda são explorados, basta projetar um filme do ano passado, antigamente, para ver que era muito pior. Os operários entravam e saíam rapidamente. E eram obrigados a trabalhar numa velocidade que, se fosse hoje, nenhum sindicato deixaria. E foi assim que chegámos à era da televisão. A televisão é uma coisa maravilhosa. Sem dúvida. Não é? Graça ou desgraça, para o conforto do nosso lado. Concordo. E, finalmente, o computador. maravilhoso. Com a invenção do computador, inventou-se também aquela frase, não é? Desculpe, mas o sistema hoje está em baixa. Tão comum em certos organismos públicos. Tanto que posso me juntar a você lá. A viagem à Lua. A liberdade! A liberdade deve ser obrigatória! E quem não quiser ser livre, eu ponho na cadeia! A história é uma história. E o homem é o único animal livre.
Vamos lá. Vai do sistema de comunhão e lembrança, em grupo pessoal e da Universidade Séria. Estão a ouvir, não estão? Não. Pronto. Quando a fase da lembrança para cada um, a gente tem que agradecer o trabalho que este grupo teve durante o mês de férias, porque realmente foi muito trabalho, muita amizade, muita abdicação de muita coisa, mas realmente para se pôr em palco estas pessoas não é fácil. Quem nos ajudou imenso foi a professora Lourdes Viana, que ajudou este grupo a crescer. Não tinham pisado o palco, se é preciso que se note, e realmente correu muitíssimo bem. Os meus parabéns da direção do Flor de Festa e da Universidade Séria. Muito obrigada. Espero que estejam a divertir-se. Não reiterando o que aqui foi dito pela professora Helena, o nosso agradecimento, direção de Flor de Festa, destes magníficos alunos, aqui orientados pela professora Lourdes Viana, assistidos tecnicamente com o Eugénio. Eu não, confesso que não sei o nome de todos, mas pedi à professora Lourdes para os apresentar, Sim, por favor. a Eugénia já disse, mas temos aqui a Céu. Muito obrigada. Espero que a peça lhes tenha agradado. Foi lencinha, pequenina, mas realmente representa muito esforço e muita dedicação. Muito obrigada. Cortina, faz favor. Eugénia,